E no último dia da quarta edição da Oeste Rural Show, nós acompanhamos duas importantes palestras aqui no Parque de Exposições. A primeira foi com o Caio Coppola, ele que é comentarista político e falou dos desafios aí, o que você precisa saber para defender o agronegócio. Falou dos desafios climáticos, entre outros assuntos relacionados ao agronegócio. O desafio é o desafio de comunicação, né? Eu acho que o agro é um setor que tem aí pujança econômica, todos os números favoráveis, isso vai desde preservação ambiental até redução da desigualdade social, né? Geração de emprego, geração de renda, é um setor que responde por 1/4 do PIB nacional, 1/5 da mão de obra, ainda assim é um setor que é vilanizado, né, perante a opinião pública, nas mídias de comunicação de massa, por influenciadores, por jornalistas, até por políticos que deveriam reconhecer a agricultura brasileira como uma vocação nacional. Então eu acredito que a principal ameaça, ela diz respeito à forma como o agro tem sido divulgado e tem sido rotulado, né, na arena de debates. E o trabalho é um trabalho de formiga, né, como se diz, ele é paulatino e ele é de passo em passo, que é trazer a verdade, né, para as pessoas e mostrar a verdadeira realidade em relação a pautas como o ambientalismo, demarcação de terras para povos nativos, defensivos agrícolas e, enfim, toda a questão que contrapõe o protecionismo de algumas nações, né, com a produção brasileira e aí o uso do discurso ambiental para, de repente, frear o nosso desenvolvimento sustentável. O atual governo fala muito de fake news, combater fake news, mas eles acabam espalhando fake news falando que o agro é tóxico. A gente, infelizmente, tem que conviver com um governo que se sente à vontade para usar expressões pejorativas como agronegócio, né? E que certamente na hora de se referir aí ao defensivo agrícola vai preferir a terminologia de agrotóxico, que ao invés de se empenhar em comunicar para a população o que de fato está acontecendo, né, no interior do Brasil, fica preso aí a narrativas políticas que só visam fraturar a sociedade naquela lógica do dividir para conquistar. Então, acho que a ideia geral de algumas forças políticas é tentar rotular o produtor rural como se fosse um capitalista malvadão do campo, disposto a envenenar a sociedade em troca de lucros maiores e de especulação de terra e latifúndio, e a realidade é muito distinta disso, né? O produtor rural brasileiro hoje é o maior aliado na proteção do meio ambiente. Quando a gente pega aí os dados oficiais, são 6 milhões de propriedades rurais e 49% dessa área em propriedade particular é de vegetação intocada. Então o produtor rural brasileiro é um grande aliado do meio ambiente, preservação de biodiversidade, né, e de vegetação nativa, e não recebe nada por isso. Ao contrário dos agricultores e pecuaristas de nações desenvolvidas que são subsidiados muitas vezes até para não produzir. Então é a lógica inversa, né? O produtor rural é um herói nacional, porque no resto do mundo você tem o Estado subsidiando a agricultura e aqui no Brasil é o oposto, é a agricultura que subsidia o Estado. O que o agro pode fazer ou tem feito para combater esse fake news? Olha, eu acho que esse intercâmbio com formadores de opinião, influenciadores e jornalistas dos grandes centros urbanos, como é o meu caso, para virem aqui conhecer a realidade do Estado, é muito positivo, né? Eu, em 2022, quando eu tive a oportunidade de fazer uma imersão aqui no estado do Mato Grosso, eu saí daqui um brasileiro muito mais consciente, um brasileiro muito, enfim, mais patriota mesmo, né? Por conhecer essa nova fronteira aí da agricultura brasileira, que está trazendo enormes dividendos para o país, né? Quando a gente pensa em volume de exportação, em balança comercial, em redução de pressão inflacionária e também redução de desigualdade social. Só pediu só para ver a questão dos investimentos externos, o olhar de outros países para a Amazônia, como que você vê isso? Eu acho que uma questão de investimento externo que a gente tem que tomar muito cuidado é a queda no investimento estrangeiro no Brasil na ordem de 17 bilhões de dólares, né, em 2023, tá falando aí de mais de 80 bilhões de reais, e isso certamente é resultado de uma certa preocupação, né, dos investidores com a segurança jurídica, com
enfim, política econômica. Pela primeira vez na história, isso é uma pesquisa lá em Davos, o Brasil não está na lista dos 10 principais focos de investimento entre milhares de CEOs de 100 países diferentes. Então isso mostra que a gente está, infelizmente, em âmbito econômico, andando para trás, mas isso talvez seja fruto de uma mentalidade econômica reacionária que não aceita boas mudanças institucionais que aconteceram no país. Sabe o que acontece na Amazônia? É o financiamento de organizações não governamentais cujo interesse principal é estabelecer aí narrativas pseudoambientais que servem ao propósito de defender o protecionismo comercial europeu e americano, né? Então é uma questão de frear o desenvolvimento sustentável pela incapacidade de concorrer com o produto nacional e usar isso como pretexto, por exemplo, como fez a França, de não assinar um tratado que estava negociado aí há 2 décadas, que era entre o Mercosul e a União Europeia. Como é que foi estar aqui em Pontes Lacerda, 4ª edição da Oeste Rural Show, a receptividade desse povo? Eu sou muito suspeito para falar do Mato Grosso, porque eu sempre fui muitíssimo bem recebido, é um povo muito hospitaleiro, vocês devem estar acostumados com isso, mas assim, eu até já sei, os meus amigos mato-grossenses, inclusive na capital, eu não posso nem falar o horário que eu vou chegar, porque todo mundo quer buscar no aeroporto. Então, essa cultura da hospitalidade aqui, que eu imagino que seja um valor que vem desde as famílias pioneiras, é uma coisa linda de ver e mostra que o nosso país tem de principal diferencial é o seu povo. E nisso a gente é imbatível e por isso a gente aguenta qualquer tranco.